Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live dos embaixadores da presença. Chegamos para a nossa live de número 19. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui mais um dia. Estamos aqui, Pai, na tua total e inteira dependência. Obrigada, Senhor, por ter nos acordado. Obrigada, Senhor, por ter nos sustentado. Obrigada, Senhor, porque nós temos voz, porque nós temos uma internet, porque nós temos uma casa, porque nós temos um celular. Obrigada, Pai, porque nós temos esse aplicativo do Instagram para estarmos aqui juntos nessa live, louvando, glorificando, exaltando o teu santo e poderoso nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu hoje. Obrigada, Pai, pelo aniversário da filhinha da Selminha, a Sofia. Obrigada, Pai, porque hoje o Senhor deu a graça da Sofia completar mais um ano de vida. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é amoroso, o Senhor é bondoso, o Senhor é alegre, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é, Pai, tudo o que nós precisamos na nossa vida está no Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nós queremos aqui, Pai, nos rendermos totalmente aos teus pés. Nós queremos declarar, Pai, o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós necessitamos de Ti, o quanto nós precisamos de Ti. Pai, nós precisamos do Senhor como ar. Do mesmo jeito que nós precisamos de ar para viver, é assim que nós precisamos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Pai, nos lava. Lava a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, o nosso coração. Nos lava, Senhor, lava o nosso sangue, lava nossas células, lava os nossos ossos, lava o nosso interior. Pai, nos lava do nosso passado. Pai, em nome de Jesus. Hoje eu quero orar, Pai, eu quero clamar especificamente, Pai, por aquelas pessoas que têm dificuldade de abandonar o seu passado, Pai. Pessoas, Paizinho, que o passado já não existe mais, o passado já não é mais uma realidade, mas essas pessoas se apegam nesse passado, Pai, de uma maneira como se isso fosse a única coisa na vida delas. Pai, que em nome de Jesus, todo espírito maligno do passado, todo espírito maligno de aprisionamento, todo espírito maligno, Pai, que faz com que essa pessoa não ande, não progrida, nós queremos repreender pelo poder do sangue de Jesus. Pai, a tua palavra diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eis que prossigo para o alvo que é Cristo. Pai, a tua palavra diz, Senhor, Isaías 43:18, esqueçam o que passou, esqueçam o seu passado, eis que estou fazendo uma coisa nova, ela já está à luz, você não vê, você não percebe? E eu farei um caminho no deserto e colocarei riachos no ermo. Ah, Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor tem um caminho no deserto. Nós sabemos que o Senhor tem um caminho que é só teu, é de mais ninguém. Então, papai, nos ajuda, nos liberta de todo o nosso passado, de toda insegurança, de todo medo, de toda preocupação, de toda depressão, de toda ansiedade. Pai, nos liberta também do excesso de futuro, Pai. O excesso de futuro, a preocupação é demais com o futuro, Pai. Porque a tua palavra diz, Senhor, que cabe a cada dia o seu próprio mal. A tua palavra diz, Pai, que sabedoria é o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias. Pai, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria para saber contar os nossos dias e viver o hoje, Pai. O que nós temos hoje nas mãos é essa sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. E é essa sexta-feira que nós queremos viver. Viver da maneira mais linda, da maneira mais intensa, da maneira mais sobrenatural. Cheia da tua graça, da tua presença, do teu amor, dos teus milagres, dos teus prodígios, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos liberta do excesso de passado, mas também nos liberta de excesso de futuro e nos ajuda a viver o hoje. Em nome de Jesus. Pai,
Mais uma vez eu estou aqui diante de Ti, Pai, com a Tua palavra. Pai, a Tua palavra é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminho. A Tua palavra é rema, a Tua palavra separa juntas e medula, alma e espírito. A Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos liberta. A Tua palavra, Pai, transforma a nossa mente. A Tua palavra, Senhor, nos renova. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha revelar os Teus segredos mais ocultos, os Teus tesouros mais escondidos, Pai. Pai, nós queremos a Tua presença aqui, Espírito Santo. Nós não estamos aqui por causa de homens, nós não estamos aqui por causa de dinheiro, nós não estamos aqui por causa de ouro, nós não estamos aqui por causa de prata, nós estamos aqui por causa do Senhor, Espírito Santo. Nós estamos aqui por causa do Deus vivo de Israel. Então, Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã, fala conosco, se revela de uma maneira como o Senhor nunca se revelou antes, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos, Pai, que a Tua palavra adentre os nossos corações e separe mesmo, Pai, juntas e medula, alma e espírito, Pai. Nós precisamos que a Tua palavra entre, penetre, Pai, e tire do nosso coração tudo que não presta, tudo que não vem de Ti, tudo que não Te agrada. Nós precisamos que a Tua palavra entre e nos renove, que a Tua palavra entre e nos transforme, que a Tua palavra entre e nos liberte, Pai. Nós precisamos da Tua palavra. Então, Espírito Santo, Tu tens liberdade no meio de nós. Entra, Pai, e faz do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, e eis-nos aqui, para ouvirmos a Tua voz e para obedecermos a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Pai, eu quero mais uma vez, Papai. Eu quero mais uma vez, Senhor, entregar as nossas vidas diante do Teu altar. Eu quero mais uma vez, Pai, levantar os meus braços e dizer, Senhor, eis-me aqui, como Tua filha, Pai. Usa-me conforme o Teu querer. Usa-me conforme a Tua vontade. Pai, que a minha mente seja a Tua mente. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que a minha boca seja a Tua boca. Que meu coração seja o Teu coração. E que não saia uma vírgula da minha boca, Pai, que não venha totalmente do Senhor. Pai, é o que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da presença, a mais uma live dos embaixadores da presença. Vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar. Vamos compartilhar a live, meu povo? Vocês me ajudam? É só você clicar nessa setinha aí do seu lado direito e você compartilhar. Você pode compartilhar com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Você pode compartilhar com todo mundo que Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa manhã, tá bom? Então, me ajuda aí a compartilhar. Vamos compartilhar. Compartilha com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Compartilha com todo mundo, gente. Compartilha, porque é de graça, é 0800, você não vai pagar nada, é na faixa. E você ainda vai abençoar a vida de alguém nessa manhã com uma palavra. Exato. Bom dia, Angélica Cândido Galdino, bom dia, Juscelia, bom dia, Évila, bom dia, Silvia Maria, bom dia, Soraya, bom dia, Vivi, bom dia, Jobson, bom dia, Rachel, bom dia, Diazei, para não esquecer de ninguém, bom dia, Fabi Bandeira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Como vocês estão? Bom dia, Genivalda. Tudo bem com você, minha amada? Vou pedir para vocês... deixa eu dar os recados antes que eu esqueça. Enquanto vocês vão compartilhando, deixa eu já colocar o tema aqui. 19 de 184. Chegamos no dia 19. Glória a Deus. 184, 19/184. Deixa eu colocar aqui. O dom da sabedoria, prontinho. Hoje é aniversário da Sossô. Feliz aniversário, Selminha, pra Sossô. Que Deus abençoe, que seja o melhor ciclo da vida da Sofia. Que ela seja uma menina que cresce que vai crescer no caminho do Senhor, que vai crescer com muita sabedoria, que vai crescer com muita presença do Espírito Santo. Que a Sofia receba uma porção dobrada de sabedoria do alto hoje. Em nome de Jesus. Eu sei que é o aniversário da Sofia, mas o presente é seu, né, Selminha? De ter a Sofia na sua vida. Aquela princesa.
Gente, hoje nós vamos falar de mais um dos dons do Espírito Santo. Vamos falar do dom de sabedoria. Uau! Eu não sei você, meu povo, eu não sei vocês, mas eu estou necessitada desse dom. Estou necessitada. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês não têm noção de como a live de ontem sobre o dom da fé foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava até contando com uma pessoa aqui da live, estava comentando com uma pessoa aqui da live ontem, que o quanto foi uma chave, sabe, que virou dentro do meu coração, que eu preciso ler mais Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso plantar mais, eu preciso buscar mais. Ontem mesmo, normalmente eu leio um capítulo por dia da Bíblia. Ontem eu li 4 capítulos da Bíblia. E assim, como eu fui ministrada por Deus por esses 4 capítulos. Como eu fui ministrada, como a minha fé foi aumentada, como a minha fé foi transformada, como a minha fé foi vivificada. Então, assim, a minha foi um divisor de águas para mim, a live de ontem. E eu espero que tenha sido para você também, em nome de Jesus, tá? E hoje eu também espero que a live de hoje seja um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Porque às vezes, gente, a gente entra numa correria do dia a dia, né? A gente ora por tantas coisas, são tantas pessoas com tantos problemas, com tantos pedidos. Cada hora é um que perdeu uma família, é outro que tá com uma dificuldade financeira, e é normal isso, gente, tá? E aí às vezes a gente vai se envolvendo ali nos problemas, a gente vai se envolvendo com as coisas e a gente esquece de buscar o fundamental. A gente esquece de buscar o reino. A gente esquece de buscar as coisas do reino. O dom de sabedoria, ele é um dos dons mais importantes de um ser humano, né? Porque se tem algo que nós precisamos ter, todos os dons são importantes, gente. Todos os dons são importantes porque eles vêm do Espírito Santo. Mas eu tô falando pra vocês assim, porque nós precisamos de sabedoria. Nós necessitamos de sabedoria. Talvez se você não tem, por exemplo, o dom de cura, você consegue. O fato de você não orar por alguém e essa pessoa não ser curada, enfim. Mas se você não tiver sabedoria para tomar decisões, se você não tiver sabedoria para lidar com as pessoas, se você não tiver sabedoria para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, assim, se tem um dom que nós precisamos pedir para Deus, é sabedoria. E o próprio Tiago nos ensina, né? O próprio Tiago nos ensina, se você tem falta de sabedoria, Tiago 1,5. Tiago 1,5 diz assim, tão importante que é o dom da sabedoria. Tiago 1,5 diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Ou seja, sabedoria é o dom que é super simples, gente. Sabedoria é a única coisa que nós precisamos fazer é pedir. A única coisa que nós precisamos é pedir. Tá aqui, Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. É tão lindo, gente, que esse versículo diz assim, se você sabe que você precisa de sabedoria, peça a Deus sabedoria. Ele vai te dar sabedoria livremente, ele vai dar, isso vai ser concedido a você. Só que muitas vezes a gente pede tantas coisas, né, gente? Oh, Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia, Pai. Às vezes a gente pede tantas coisas. A gente pede carro, a gente pede casa, a gente pede marido, a gente pede filho, a gente pede sucesso, a gente pede crescimento, a gente pede tantas coisas, mas a gente não pede sabedoria. E sabe, gente, eu até falei isso com vocês no podcast dessa semana, que está disponível em todas as plataformas digitais. No podcast dessa semana eu falei sobre a espera, né? E Jesus nos ensina que a nossa espera deve ser uma espera confiante, deve ser uma espera constante. Então, a mesma coisa é o pedido. O fato da gente pedir uma vez e a gente não receber, não significa que a gente não tem que continuar pedindo. Então, olha só, se você pediu sabedoria e você ainda não recebeu, você pode continuar pedindo todos os dias. Você pode pedir todos os dias, mas será que a gente tem a constância para pedir sabedoria como nós temos constância para pedir tantas outras coisas? Às vezes a gente tem constância,
A gente tem constância para pedir outras coisas materiais, mas a gente não tem constância para pedir sabedoria. Então, assim, gente, a coisa mais simples que existe, vamos desenrolar, vamos desmistificar, né? E Jesus é lindo, gente, porque o evangelho é simples. O evangelho é simples. O evangelho não é complicado, é a gente que complica. O evangelho é simples. Deus, Jesus nos deixou um evangelho simples. Então, assim, ó, se você tem falta de sabedoria, peça sabedoria e isso vai ser dado para você. Só que sabe por que muitas vezes nós não pedimos? E nós não temos constância nem disciplina no pedir? É porque nós não temos a revelação total do que é a sabedoria. É porque nós não entendemos muitas vezes a preciosidade, o presente que é a sabedoria. O que a sabedoria significa nas nossas vidas. É por isso que a gente não pede. E Oséias nos ensina o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. Por não conhecermos, por não termos a revelação do que verdadeiramente é a sabedoria, por isso que a gente não pede. Vou fazer uma pausa. Já continuo com vocês nesse tema e eu quero aproveitar e pedir para vocês que se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, quando acabar aqui, você pode se inscrever no canal do YouTube. Você corre lá no YouTube, Patrícia Pimentel com 2 L's, e você se inscreve no nosso canal. Se você ainda não compartilhou a live, clica aqui na setinha e compartilha com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos. Se você não dá coraçãozinho na live, dá coraçãozinho aí na live. Quanto mais coraçãozinho você der, mais o Instagram vai entregar para outras pessoas. E também é uma maneira de você não dormir. Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Ontem eu fui dormir, era 1h30 da manhã. Quer dizer, ontem não, né? Hoje eu fui dormir 1h30 da manhã. Eu dormi 1 hora. E o Espírito Santo me incomodou muito para que eu fosse no meu celular e eu começasse a apagar muitas fotos do meu passado. Eu não entendia nada, gente, mas eu fui lá no começo da minha galeria. E aí eu fui vendo que na minha galeria tinha muitas fotos que não deveria estar lá. Fotos de relacionamentos difíceis, fotos de pessoas que já partiram, fotos que não está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, só aqui pelo Instagram, mas depois eu posto lá no YouTube também. Tá bom? Por enquanto não, vamos orar, se Deus permitir, a gente vai fazer transmissão ao vivo nas 2 plataformas. E ali, gente, eu entrei no meu celular ontem e eu fiquei com um punho até dolorido, de tanto que eu clicava. Depois eu descobri que tem uma maneira mais fácil de selecionar. Mas antes de descobrir isso, gente, que tinha uma maneira mais fácil de selecionar, eu fiquei lá, ó, selecionando foto por foto, apagando foto por foto. Depois eu vi, eu cliquei sem querer assim de uma vez e selecionou várias fotos ao mesmo tempo. Aí eu pensei, meu Deus, se eu soubesse disso aqui antes, ó, eu tinha apagado essas fotos muito mais rápido do que eu apaguei. Isso é o quê? Falta de conhecimento. Isso é falta de conhecimento. E Deus está nos chamando para fazer uma limpeza. Limpeza é sabedoria, gente. E aí eu fiquei lá tirando, né, as pessoas. Então, gente, fiquei lá, ó, clicando. Então dá coraçãozinho aí, gente, que aí vocês acordam. Ó. Eu fiquei lá clicando, fiquei até 1h30 da manhã acordada, mesmo com sono, até 1h15, mesmo com sono. Então, se inscreve no canal do YouTube, dá coraçãozinho aqui na live. E eu também quero pedir pra você mais um favor. Quer dizer, quero dar mais 2 recados pra vocês. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não se inscreveu pra participar da nossa conferência de mulheres, a nossa conferência de mulheres vai acontecer de 14 a 16 de outubro. 14, 15 e 16 de outubro vai ser sexta, sábado e domingo aqui em São Paulo, em São Roque. E vai ser uma bênção, um divisor de águas, um tempo de comunhão, um tempo de conhecimento, um tempo de buscar sabedoria, de buscar a face de Deus, de ter um encontro real e verdadeiro com o Espírito Santo, de ser batizado no Espírito Santo. Vai ser um tempo assim de mover, vocês não têm noção. A Arlete está preparando coisas incríveis aqui para vocês e eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso de estarmos juntas. Então, se você ainda não está inscrito na conferência, manda um direct, se inscreve na conferência que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Fevereiro do ano que vem acontece o nosso retiro nacional. É isso mesmo, também aqui em São Paulo. A gente vai liberar as inscrições muito em breve. Então, em outubro tem conferência de mulheres, em outubro tem o retiro da presença, tá bom? E em novembro tem o nosso retiro da presença em Israel. Então, você se prepara, porque eu tô buscando os melhores orçamentos possíveis e imaginários pra gente ter uma viagem muito legal para Israel. Vai ser em novembro do ano que vem,
tá bom? E se você quer abençoar o nosso ministério de alguma forma, se você quer contribuir para as conferências, para os eventos, enfim, tem o selinho aqui na live, você compra o selinho e você pode abençoar o nosso ministério em nome de Jesus, tá bom? E um último recado muito importante, presta atenção. Quando eu acabar a live aqui, eu vou deixar ela salva, tanto no YouTube quanto no Instagram. Se você quiser, deixa lá o seu pedido de oração no comentário, que a gente tem uma equipe de intercessores. E essa equipe de intercessão vai estar orando, clamando, tá? Em vários momentos do dia, pelos seus pedidos de oração, tá bom? Então presta atenção. Se você tem um pedido de oração especial, você vai deixar nos comentários quando eu finalizar a live. Você vai lá no comentário e escreve seu pedido de oração, que a gente vai orar e clamar pela sua vida, tá bom? Vamos continuar. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender. Tiago nos ensina, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente, ok? Bom, boa tarde, Aldaltinha, tudo bem? Meu cunhado direto do Japão. Então, primeiro passo, a gente precisa pedir, mas a gente precisa pedir para a pessoa certa. Você já percebeu que muitas vezes o problema não é pedir para a pessoa errada? E quando você pede para a pessoa errada, você não recebe e você ainda se frustra. Eita, fala Deus. Olha só, nós precisamos parar de pedir as coisas para pessoas erradas. A gente fica pedindo as coisas para as pessoas, a gente não recebe, a gente ainda se frustra, ainda fica chateado, ainda fica deprimido, ainda fica decepcionado. E a gente acha que Deus é que nem as pessoas, que a gente pede e Deus não dá. Lógico que tem muitas coisas que a gente vai pedir para Deus e Ele não vai nos dar, porque não é aquele momento de nos dar. E Deus trabalha com uma coisa chamada tempo. E o tempo de Deus é perfeito. Deus vai nos dar as coisas não quando a gente pede, Deus vai nos dar as coisas quando a gente está pronto para receber. Mas o nosso papel como filhos é o quê? É pedir. Gente, filhos, tem uma coisa que filho sabe é pedir, a gente é filho. Então, mas a Bíblia ensina o quê? Peça sabedoria. Mas peça para quem? Peça para Deus. Então, olha só, e ainda pode ser criticado, né? A gente pede para os outros, não recebe e as pessoas ainda criticam. Então, olha só, você tem pedido para quem as suas coisas? Quando você está com dificuldade, quando você está necessitado de algo, quando você precisa de algo, você pede primeiro para quem? Às vezes a gente faz o seguinte, a gente pede para todo mundo. A gente pede até pro papagaio, pro periquito, pra manicure, a gente pede pro ursinho de pelúcia se brincar, pede pro cachorro na nossa casa se brincar, e aí quando a gente não tem mais jeito, quando não tem mais solução, aí o que a gente faz? A gente pede pra Deus. Quando que Deus precisa ser o quê? A nossa prioridade. Deus precisa ser o primeiro. Deus precisa ser a primeira pessoa que a gente solicita, a primeira pessoa que a gente pede. A primeira pessoa precisa ser Deus. Então, Tiago nos ensina, Tiago 1,5, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Não tá pedindo assim, peça pro seu pastor, peça pro apóstolo, peça pro bispo. Não tá pedindo isso, gente. Tá falando, não tá ensinando isso, tá ensinando a gente pedir para Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Jesus é a própria sabedoria, gente. Então, por isso que Deus nos ensina, por isso que Tiago nos ensina, o Espírito Santo nos ensina a pedirmos para a pessoa certa, a irmos na fonte certa. E qual é a fonte certa da sabedoria? Deus. A fonte certa, a fonte perfeita, a primeira opção, o principal, o buscar em primeiro lugar o reino de Deus é nós pedirmos as coisas para Deus, tá? Segunda coisa, a gente vai ver aqui. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. E a Bíblia diz que Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu em toda a humanidade. Falando de homem, né, gente? Principalmente até o Antigo Testamento, até o Novo Testamento. Porque depois do Novo Testamento, o homem mais sábio da história chama-se Jesus Cristo, né? Mas no Antigo Testamento, o homem mais sábio do Antigo Testamento chama-se Salomão. Salomão, ele teve um encontro com Deus, numa visão, né? Um anjo apareceu para Salomão, o Espírito Santo apareceu para Salomão e perguntou para Salomão, Salomão, pede o que você quiser que eu vou fazer. E aí Davi, olha só, é por isso que a Bíblia diz o seguinte, ensina a criança no caminho que se deve andar e ela nunca se desviará. Então, o que acontece? A gente fala muito sobre Salomão, que Salomão foi o homem mais sábio que ele poderia, que já existiu. Só que a gente não olha que, na verdade, quem ensinou Davi a Salomão foi o seu pai Davi.
Então, Davi também foi um homem extremamente sábio, porque Davi ensinou o caminho certo para Salomão. Salomão só soube pedir a coisa certa, ou seja, pedir sabedoria, porque um dia Davi já tinha ensinado para ele. Então, assim, como Davi já tinha ensinado, se Salomão chegasse, estivesse diante de Deus, e ele não soubesse o que pedir, talvez ele não pedisse sabedoria. Porque ele não tinha o conhecimento que ele precisava pedir sabedoria. Se Salomão não soubesse o quão importante é a sabedoria, talvez ele também não tivesse pedido sabedoria. Mas Salomão, que? Salomão foi ensinado por Davi a vida inteira. Filho, seja sábio, peça sabedoria para Deus. De tudo que você pode pedir na sua vida, a primeira coisa que você precisa pedir para Deus é o quê? Sabedoria. E aí, quando Salomão chega diante de Deus, Salomão podia ter pedido qualquer coisa. Salomão podia ter pedido um reinado, que ele fosse um rei muito bem sucedido. Salomão podia ter pedido que ele fosse o rei mais importante da história. Salomão podia ter pedido um casamento. Salomão podia ter pedido carros, cavalos, camelos, ouro. Salomão podia ter pedido qualquer coisa. Mas Salomão pediu o quê? Sabedoria. Então nós precisamos aprender o quê? Precisamos aprender com Salomão a pedir sabedoria. Então, olha só, presta atenção que eu vou te dar mais uma dica. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Deus, ele resiste ao orgulhoso. Sabe o que é isso? Deus resistir, Deus abater o orgulhoso, mas o humilde, mas a humildade precede a honra. Presta atenção. A soberba precede a queda e a humildade precede a honra. Então, olha só, se tem uma coisa que nós precisamos, vamos lá. Às vezes você está pedindo sabedoria para Deus e você não recebeu. Por quê? Porque antes de pedir sabedoria, você precisa pedir humildade. Sem humildade, não tem como ter sabedoria. Sem humildade, não tem como ter sabedoria. Porque o soberbo, o orgulhoso, onde tem orgulho, soberba, prepotência, arrogância, não tem espaço para sabedoria. A sabedoria não combina, a sabedoria não se dá bem, nem com a arrogância, nem com a prepotência, nem com o egocentrismo, nem com o egoísmo, não. A sabedoria, ela caminha junto com a humildade. Quem é humilde de coração, quem é humilde de todo o seu coração, recebe a direção e a instrução de Deus e recebe sabedoria. Então, hoje, nós precisamos sondar o nosso coração. Será que a gente está pedindo? A gente pode estar falhando em dois momentos. A gente pode estar falhando no pedido, a gente pode estar falhando no pedindo para a pessoa errada, e a gente também pode estar falhando em como está o nosso coração na hora do pedido. Nós estamos pedindo com o coração humilde, com o coração quebrantado, com o coração disponível. A gente tem pedido isso? Então, assim, provavelmente, algo que Davi também ensinou a Salomão é o quê? Davi ensinou a Salomão a ser humilde. Davi falou assim, Salomão, se você não for humilde, você não vai ser sábio. Então você precisa ter humildade. Por isso que quando Davi pediu sabedoria, o coração dele estava preparado. O coração dele estava pronto. Então vamos lá, gente. Uma casa, fazer como meu sobrinho. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Ontem meu sobrinho pegou aquele exemplo dos 10 mil na casa da Arlete. E a minha irmã me contou que ele ficava assim, volta mãe, volta aqui pra eu escutar esse exemplo de novo. Mãe, volta aqui pra eu escutar esse exemplo de novo. Aí à noite eu falei com ele, a gente tava estudando inglês no vídeo, né? E aí ele pegou e falou assim, por exemplo, tia Pati, eu vou te dar um exemplo, tia Pati. Tudo ele queria me dar um exemplo, gente. Oh, meu Deus, essas crianças são uma bênção, né? Então, assim, gente, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa, né? A pessoa, quando uma construtora ou um arquiteto, seja lá quem for que for construir uma casa, primeiro o que eles fazem? Eles limpam o terreno. Depois eles fazem o quê? O alicerce, tá? O que nós limparmos o nosso coração para recebermos a sabedoria? É nós limparmos de todo orgulho, de toda soberba, de toda prepotência, de toda arrogância. Gente, ontem eu estava lendo o livro de Daniel, e no capítulo 4 do livro de Daniel, fala quando o rei
Como é o nome do rei, gente? Nabucodonosor. Acho que é isso? Nabucodonosor? Acho que é esse o nome do rei. Ele cresceu tanto, ele ficou tão prepotente, ele ficou tão arrogante, que Deus foi lá o quê? Abateu ele. Tirou tudo dele, tirou o entendimento, colocou ele para comer com os animais, colocou ele por 7 tempos para ele viver com os animais, até ele se tornar humilde e ele reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. Então, olha só, se em Salomão nós tivemos sobra de sabedoria, em Nabucodonosor nós tivemos falta de sabedoria. Nós tivemos em Nabucodonosor o quê? Prepotência. Nabucodonosor. Ah, é isso mesmo, Nabucodonosor. É isso mesmo. Então, assim, nós tivemos o quê? Excesso de prepotência. Nós tivemos excesso de egoísmo, excesso de orgulho. E por causa disso, ele foi o quê? Abatido. Então, olha só, nós precisamos limpar o terreno, nós precisamos ter um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde, para que a sabedoria possa habitar no nosso coração, para que o Espírito Santo possa habitar no nosso coração. Aí, agora você vai entender, vai ficar claro para você. Olha só, o dom de sabedoria, ele é um dom o quê? Do Espírito Santo. O dom de sabedoria é um dom do Espírito Santo. Já a soberba, o orgulho, o egoísmo, a mentira, a prepotência. Quem que é o dono disso tudo? O Satanás, o Lúcifer. Então, como que vai habitar sabedoria e orgulho no mesmo lugar? Não tem como. A Bíblia diz que de uma única fonte não tem como sair água salgada e água doce. Ou você vai ter dentro do seu coração um coração contrito, um coração humilde, um coração disponível para Deus, onde o Espírito Santo habita, ou você vai ter um coração prepotente, arrogante, egoísta, orgulhoso e que não tem como o Espírito Santo habitar. E se a sabedoria é um dom do Espírito, onde o Espírito Santo não habita, não existe sabedoria. Se não existe Espírito Santo, também não existe sabedoria. Portanto, às vezes você está pedindo. Às vezes o seu problema não é pedir. Você até está pedindo sabedoria para Deus. Mas quando você vai sondar o seu coração, quando você vai fazer a faxina no seu coração, quando você vai fazer a limpeza no seu coração, você vai ver, olha, raiz de orgulho, raiz de rancor, raiz de amargura, raiz de inveja, raiz, tantas outras raízes, que aí não tem como a sabedoria habitar dentro do seu coração. E aí, olha só, presta atenção. Lá em Provérbios, deixa eu pegar aqui para vocês. Lá em Provérbios 4:7, olha só. Em Provérbios 4:7 diz assim: o conselho da sabedoria. Gente, olha isso. Provérbios 4:7 diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Uau! Gente, esse versículo é um dos versículos que, assim, me deixa de cabelo em pé. Olha só, aqui tá dizendo assim, ó, olha quem é a sabedoria? Cristo é a sabedoria aplicada. Jesus, a Bíblia diz assim, ó, que Jesus era, lá em João, né, diz que era o verbo que se tornou carne, né? Então, assim, a gente vê em Provérbios, a gente vê ali a sabedoria de Salomão, mas no Novo Testamento a gente vê a sabedoria do próprio Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo falando. E na verdade a Bíblia é a boca de Jesus Cristo. Então mesmo quando Salomão estava falando, ele estava falando inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Jesus Cristo, né? Então olha só, o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Aqui é o Espírito Santo dizendo assim: ei, se você precisa se libertar do orgulho, se liberte do orgulho. Se você precisa se libertar da prepotência, se liberte da prepotência. Se você precisa se libertar do egoísmo, se liberte do egoísmo. Use tudo o que você puder para você adquirir sabedoria. Procure obter. Olha isso. Olha o conselho da sabedoria. A sabedoria é assim, olha, imagina que o próprio Jesus Cristo está falando com você aqui hoje, nessa manhã. E Jesus Cristo fala assim para mim e para você: olha, Jamila, Luiz Cabral, Selminha, Suzana, deixa eu dizer uma coisa para você. Procure obter sabedoria. Talvez você está procurando muitas coisas. Talvez você está procurando muitas coisas nessa terra.
Talvez você está procurando aumentar o seu salário. Talvez você está procurando aumentar os seus amigos. Talvez você está procurando aumentar os seus bens. Talvez você está procurando aumentar tantas coisas na sua vida. Mas o Espírito Santo diz para mim e para você: procure obter sabedoria. Se obter sabedoria não é uma meta de vida nossa, se não era até hoje uma meta de vida nossa, precisa ser a partir de hoje. Qual que é a sua meta de vida? Obter sabedoria. Porque a própria sabedoria me ensina, me dá um conselho, que é obter sabedoria. Então, que eu e você, a partir de hoje, a gente possa usar tudo que a gente pode para obter sabedoria. E aqui, gente, tem uma coisa muito especial que a gente pode usar para obter sabedoria. Que não depende de dinheiro, que não depende de dinheiro físico. Olha só, o tempo é o recurso mais valioso e mais precioso que existe. Essa hora aqui que nós estamos passando juntos nessa live, nunca mais vai voltar. Dinheiro hoje você perde, amanhã você ganha, hoje você não tem, amanhã você tem. Mas o tempo não. O tempo que você tem, tá? Nunca mais ele volta. A gente só vai ficando mais velho. Gente, eu fiz 34 anos ontem. Ontem eu fiz 34 anos. Agora em outubro eu já vou fazer 35. O tempo voa, o tempo passa, o tempo não espera. O tempo não fica parado esperando a sua boa vontade. O tempo não fica parado esperando você decidir. O tempo tá andando. O tempo tá andando. Então, olha só, o maior recurso que eu e você temos disponível e que não depende de mais nada, só de Deus, de mim e de você. Mas Deus, ele nos dá todos os dias o tempo. É usarmos o tempo para adquirir sabedoria. Aí eu pergunto uma coisa pra você. Você tá usando o seu tempo pra quê, meu amado? Você tá usando o seu tempo pra quê, minha amada? Você tá usando o seu tempo no Netflix? Você tá usando o seu tempo no Instagram? Você tá usando o seu tempo no YouTube? Você tá usando o seu tempo no TikTok? Você tá usando o seu tempo no Globo.com? Você tá usando o seu tempo pra assistir novela? Você tá usando o seu tempo pra quê? Quando que Provérbios 4:7 diz assim: procure obter sabedoria. Então, ei, em nome de Jesus, usa o seu tempo, que é um presente de Deus, para obter sabedoria. Usa o seu tempo para buscar sabedoria. Usa o seu tempo para ler a Bíblia. Usa o seu tempo para orar. Usa o seu tempo para jejuar. Usa o seu tempo para clamar. Usa o seu tempo para estar com pessoas que edificam a sua vida. Usa o seu tempo para pedir conselhos que edificam. Usa o seu tempo para estar com pessoas bacanas, porque a Bíblia diz lá em Salmo 1 que bem-aventurados que não andam no caminho dos ímpios, que não se assentam à roda dos escarnecedores. Mas na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E esse será como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas correntes, que no devido tempo dá o seu fruto. As mesas que nós nos assentamos diz muito sobre nós. Então, que em nome de Jesus, eu e você, a gente possa usar o nosso tempo para obter sabedoria. Em nome de Jesus. Olha só, Provérbios 3:13. Provérbios 3:13 diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Eita, olha bem pra mim. Olha bem pra mim aqui. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. E assim, isso está escrito em Provérbios 3:13. Lá em Provérbios 16:16 diz assim: melhor é obter sabedoria do que ouro, e melhor é obter entendimento do que prata. Aí, se você vai um pouquinho mais lá, ó, Provérbios 8:11. Provérbios 8:11 diz assim: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento de quem vem do bom senso. Olha só. Aqui está dizendo que é feliz o homem que encontra sabedoria. Aqui está dizendo que a sabedoria
é melhor obter sabedoria do que obter ouro. E aqui está dizendo que a sabedoria é mais preciosa do que rubis e que nada do que eu e você desejar pode se comparar à sabedoria. Então, olha bem para mim. Aqui nós encontramos um segredo para a felicidade. Nós encontramos aqui, principalmente em Provérbios 13, que quando diz que como é feliz o homem que encontra sabedoria, nós encontramos aqui o verdadeiro segredo para sermos felizes. Às vezes a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente tiver um carro. Às vezes a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente tiver um marido. Às vezes a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente tiver um filho, quando a gente tiver uma empresa, quando a gente for grande, quando a gente for conhecido, quando a gente tiver um ministério gigantesco, quando a gente tiver milhões de pessoas nos assistindo no YouTube. Doce, doce, doce ilusão. Sabe de nada, inocente. Porque a Bíblia nos ensina. Feliz é o homem que adquire sabedoria. Feliz é o homem que acha a sabedoria. Portanto, aqui Salomão nos ensina um caminho. Você quer ser feliz? Então seja sábio. E aqui ainda diz, nada do que você pode desejar se compara à alegria e à felicidade da sabedoria. Então, gente, nós necessitamos de sabedoria. Porque se tem uma coisa que todo mundo deseja, é o quê? Todo mundo quer ser feliz. Gente, eu não conheço ninguém que olhe e fala assim, sabe de uma? Eu quero mesmo é ser infeliz, eu quero mesmo é ser triste, eu quero mesmo é ser mal-humorada, eu quero mesmo é ser zicada. Você conhece alguém que fala isso? Você não vai conhecer. Se tem uma coisa que todo ser humano quer, do pequeno ao grande, do norte a sul, do leste a oeste, se tem uma coisa que todo ser humano quer, é o quê? Ser feliz. Então, encontrar a sabedoria é você encontrar a felicidade. E o que é você encontrar a felicidade, gente? O que é você encontrar a sabedoria? É você ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Gente, a gente dá várias e várias voltas e a gente volta ao quê? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não importa quantas voltas você der, você vai chegar num único denominador comum. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como eu faço para ser cheio do Espírito Santo, Patrícia? Esses dias me fizeram essa pergunta. Como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Buscando Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Para que tenha vida e vida em abundância. Nós só recebemos o Espírito Santo depois de aceitarmos Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ninguém vai conseguir sabedoria se não for através de Jesus. Ninguém vai conseguir ser cheio do Espírito Santo sem ser através de Jesus. Ninguém vai conseguir o selo do Espírito Santo sem ser através de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou e ele ficou 40 dias com os discípulos, qual foi o comando que Jesus deu? Não saiam de Jerusalém. Está lá em Atos. Não saiam de Jerusalém. Fiquem aqui, reunidos, unidos, até que vocês sejam do alto revestidos de poder. Até que vocês sejam revestidos de poder. O poder de quem? O poder do Espírito Santo de Deus. O que Jesus falou para os discípulos? Não saiam por aí achando que vocês vão dar conta sozinho. Não saiam por aí sem estar revestidos do Espírito Santo, não. Fiquem no lugar, fiquem quietos, fiquem parados, fiquem reunidos, fiquem orando, fiquem clamando, até que vocês sejam revestidos de poder. Então, só existe um caminho para Deus, Jesus. Só existe um caminho para a sabedoria, Jesus. Por quê? Porque a sabedoria é um dom do Espírito Santo. E você só tem o Espírito Santo através de Jesus. Então, gente, aceitar Jesus é uma questão de inteligência. Só não aceita Jesus quem é desprovido de inteligência. Só não aceita Jesus quem é desprovido de inteligência. Porque para você ter o Espírito Santo, para você ter o fruto
Para você ter as virtudes do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da mansidão, da fidelidade, do domínio próprio, para você ter os dons do Espírito Santo, a sabedoria, a fé, o conhecimento, o discernimento, o dom de cura, poder de operar milagres, para você ter dom de línguas, dom de interpretação de línguas, para você ter o reino do céu, você precisa de Jesus. Sem Jesus, você não consegue o reino do céu. Não tem nem como você buscar o reino do céu sem ter Jesus. Porque Jesus é a ponte. Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é tudo, Jesus é suficiente. Então, assim, sem Jesus não existe sabedoria. Sem Jesus não existe Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe sabedoria. Vou repetir. Sem Jesus não existe o Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe sabedoria. E olha o que a Bíblia diz. Adquirir sabedoria é melhor do que ouro. É melhor do que prata, é melhor do que rubi. E nada do que a gente desejar na vida se compara à sabedoria. Então eu vou voltar a falar, eu vou repetir. Todos os dias, o nosso pedido para Deus tem que ser o quê? Deus, em nome de Jesus, derrama sabedoria. Espírito Santo de Deus, planta aqui ó, a sementinha da sabedoria e me ensina a regar. Me ensina a regar a sementinha da sabedoria em nome de Jesus. Me ensina a regar. Me ensina a regar, Pai. Essa sementinha da sabedoria. Que essa semente venha crescer, que ela venha frutificar, que ela venha fluir como rios de águas vivas. Agora tem um outro detalhe que para encerrar eu preciso falar com você. Lá em Provérbios 1:8, se eu não me engano, tanto em Provérbios 1:8 como em Salmos 111:10. Provérbios 1:8 ou é 1:9, se eu não me engano, e Salmos 111:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos o que cumpre os seus prefeitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Uau! Então vamos lá. Presta atenção. Sem obediência não existe sabedoria. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas eu preciso te falar algo nessa manhã. Sabe qual é um dos nossos maiores defeitos como seres humanos? É que a gente quer obedecer naquilo que é conveniente. A gente quer obedecer naquilo que é conveniente. É Salmo 111, tá, Su? Obrigada, meu amor, que você está digitando. Salmo 111:10. Presta atenção. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, ou seja, a obediência. Mas nós, né, queremos obedecer apenas no que nos convém. Só que não existe a gente obedecer nos que não convém. A gente tem que obedecer em tudo. Deus já disse lá para Josué, em Deuteronômio 28, o que Deus ensina para Josué? Josué, tenha o cuidado de obedecer à lei do Senhor em todas as coisas, em todos os detalhes. Aí, por exemplo, tá? Você diz que obedece a Deus, mas não deixa o vício de fumar. Sendo que a Bíblia condena o vício do cigarro. Você diz que obedece a Deus, mas não para de mentir. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Gente, eu vou voltar a falar. Eu tive uma experiência tão linda ontem com meu sobrinho. Mas tão linda. Ontem, ou foi antes de ontem? Acho que foi antes de ontem. Gente, a minha irmã tava contando alguma coisa e a minha irmã falou assim, o Juninho, ele não mente. Se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho do Juninho é que ele não mente. O Juninho, eu tava no vídeo, ele olhou pra mãe dele, nem olhou pra mim. Ele olhou pra mãe dele e falou assim, lógico que eu não minto. Por acaso eu sou filho do diabo? Gente, mas eu quase que caí pra trás. Eu tava nessa cadeira aqui, ó, eu caí pra trás. Meu sobrinho tem 8 anos. Ele fala assim, claro que eu não minto, mãe. Por acaso eu sou filho do diabo? Por acaso eu vou obedecer ao diabo? Não, eu vou obedecer a Deus. Então eu tenho que falar a verdade. Eu pensei, meu Jesus, louvado seja Deus, glória a Deus. Às vezes uma criança
ter mais pureza, mais temor do que nós que somos adultos. Muitas vezes nós mentimos mais do que as crianças. Então, assim, a gente fala que a gente quer ter sabedoria, a gente pede sabedoria, pede. Mas você entendeu que não basta só pedir? Não basta só pedir. Você pode pedir sabedoria, você tem que pedir sabedoria. Mas você também precisa o quê? Ser humilde. Você precisa ser obediente. Você precisa limpar o seu coração do orgulho, da prepotência. Então, olha só. Se você pedir sabedoria, mas você até pede sabedoria, e você até pede para Deus, mas o seu coração é um coração desobediente, um coração rebelde, você não vai receber sabedoria. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é a obediência. O princípio da sabedoria é a obediência. Ou seja, sem obediência não existe sabedoria. Sem obediência não existe a presença do Espírito Santo. Então, olha só, se eu e você desejamos sabedoria, estamos determinados a ter sabedoria, pedimos para Deus sabedoria, nós precisamos saber que sem obediência não existe sabedoria. Deus hoje quer nos convidar para uma reflexão. O que nós estamos desobedecendo? Nós estamos desobedecendo no julgamento, na mentira, no orgulho, na prepotência, na arrogância, no egoísmo, na rebeldia, na fofoca, na traição, no roubo? Porque a Bíblia diz que nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. O que nós estamos fazendo errado, que nós não estamos tendo temor para com Deus e que hoje, não é amanhã, nem depois da manhã. A gente precisa corrigir hoje. Hoje. A gente precisa hoje nos quebrantar. A gente precisa hoje nos arrepender. A gente precisa dobrar os nossos joelhinhos hoje e falar: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Pai. Eu quero te pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões. Eu me arrependo do tempo que eu fofoquei, do tempo que eu menti, do tempo que eu traí, do tempo que eu roubei. Eu me arrependo da pornografia, eu me arrependo. Eu não sei do que você precisa se arrepender. Mas João Batista já nos ensinava, ó, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Deus nos convida hoje para um arrependimento. Deus nos convida hoje para limparmos o nosso coração. Deus nos convida hoje para preparar o terreno para que a sabedoria possa habitar dentro de mim e de você. Deus está nos chamando, Deus nos está... Hoje, nessa manhã, Deus nos faz um convite. Um convite para sermos humildes. Um convite para sermos obedientes. Um convite para sermos constantes. Um convite para sermos gratos. Porque a sabedoria e a gratidão caminham juntos. Um convite para sermos prudentes. Jesus hoje está nos convidando para termos uma atitude diferente, para termos uma atitude de quem deseja ter sabedoria. Sabe, gente, eu vou dar um outro exemplo para vocês, para a gente encerrar. Adianta a gente dizer que a gente quer emagrecer se a gente continua comendo tudo errado? Olha só, você pode dizer: eu quero tanto emagrecer, queria tanto eliminar 10 quilos, queria tanto chegar no final do ano mais magra, né? Só que no dia a dia você faz o quê? Você come tudo errado, come hambúrguer, toma sorvete, come chocolate, toma Coca-Cola, se entope de açúcar, se entope de doce. A sua boca diz que você quer emagrecer, mas as suas atitudes provam o contrário, certo? Então, assim, quando nós profetizamos com a nossa boca que nós queremos emagrecer, nós também precisamos ter atitudes que condizem com a nossa palavra. Porque não adianta a gente dizer uma coisa e fazer outra. Porque não vai acontecer o que a gente diz, vai acontecer o que a gente faz. Entendeu? Estreitou, né, Évila? Se você tá querendo emagrecer, minha amada, você tem que fazer dieta, você tem que fazer uma caminhada, você tem que cortar o açúcar, cortar o glúten, cortar a lactose, cortar o doce, você tem que cortar o hambúrguer, você tem que cortar as coisas que são gordurosas, cortar a fritura. Aí sim, você tem que comer mais legumes, trocar o arroz branco pelo arroz integral, né? Você tem que ter atitudes de quem quer emagrecer. Aí você vai chegar no final do ano e você vai eliminar os 10 quilos que você quer.
A mesma coisa é se a gente pedir sabedoria. A gente pede para Deus sabedoria. A gente fala para Deus que a gente quer sabedoria, mas vive uma vida de arrogância, de prepotência, de orgulho, de falta de humildade, uma vida de rebeldia, uma vida de desobediência, uma vida de mentira. Aí eu pergunto para você, como que vai ter sabedoria? Vai ficar só querendo, gente. Lembra que existe uma frase que diz assim, sonho sem ação é igual a ilusão? Então assim, você vai ficar só pedindo, você vai ficar só desejando, mas você não vai ter aquilo que Deus tem. E Deus já tem sabedoria para liberar para você. Deus tem o Espírito Santo para liberar para você. O Espírito Santo, ele está à nossa disposição. É só a gente clamar, é só a gente se arrepender, é só a gente se quebrantar, é só a gente buscar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mateus 7,7. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Então assim, se nós que somos maus, quando os nossos filhos pedem alguma coisa, a gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus. Você acha que se você pede sabedoria, Deus não quer te dar sabedoria? E a Bíblia fala que Ele ainda quer te dar deliberadamente, Ele quer te dar livremente. Deus deseja, Deus anseia que a gente seja o quê? Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Deus quer que a gente seja transbordante de sabedoria, transbordante do Espírito Santo. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus faz a dele. Deixa eu dizer uma coisa pra você, gente. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é a parte dele. É nós que precisamos aprender a fazer a nossa certa. É nós que precisamos fazer a nossa de verdade. Porque Deus faz a dele. Se nós não estamos vivendo as promessas de Deus, é porque nós não estamos fazendo a nossa. Então vamos acordar para a vida. Vamos ter sabedoria, vamos ter humildade, vamos ter constância, vamos ter disciplina, vamos ter gratidão para que a gente possa ser cheio e transbordante do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Gente, eu preciso fazer umas 10 lives. Ó, se eu fizesse aqui, ó, os 6 meses só para falar de sabedoria, ainda não seria suficiente. Mas nós vamos falar ainda durante esses 6 meses aqui, ó, muito sobre sabedoria. Vamos falar muito sobre sabedoria, muito sobre fé. Em nome de Jesus, a gente tem aí um tempo muito gostoso. A gente não precisa de pressa, a gente tem 6 meses. A gente tem 184 dias e a gente ainda tá no 19. Ou seja, a gente vai ter tempo de aprender muito com o Espírito Santo, tá bom? E o desejo mais profundo do meu coração é que tanto eu quanto você, que a gente possa ser verdadeiramente cheios e transbordantes da presença de Deus e de sabedoria. Porque lá no Salmo 1 diz, como é feliz aquele que tem sabedoria. Então, vamos buscar sabedoria, porque quanto mais sabedoria a gente tiver, mais feliz a gente vai ser. Amém? Vamos pedir para Deus? Vamos orar e vamos pedir sabedoria para Deus em nome de Jesus? Gente, vamos tirar um print? Mas tira aí, viu? Ó, vamos tirar o print, tá? Vamos tirar o print? Tira o print, me marca, por favor, e não esquece de ir lá nos comentários e deixar o seu pedido de oração pra gente orar durante o dia por você, tá bom? Vamos tirar um print? Tiraram? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos renovou. Obrigada, Senhor, porque eu confesso ao Senhor que eu comecei essa live, Pai, e eu não fazia a menor ideia de como eu ia conseguir completá-la. Mas, mais uma vez, Pai, o Senhor mostra que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para aperfeiçoar e para completar a boa obra que o Senhor já começou nas nossas vidas. Pai, eu quero nessa manhã te pedir perdão. Te pedir perdão por todas as vezes que nós pedimos coisas tão insignificantes, que nós pedimos coisas tão terrenas, Pai, ao invés de pedirmos para o Senhor sabedoria. Eu quero te pedir perdão, Pai, pelas vezes que nós pedimos para as pessoas erradas, Pai. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que nós somos desobedientes. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que nós somos orgulhosos, prepotentes, soberbas. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que nós mentimos. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todos os nossos pecados conscientes e inconscientes. E nessa manhã, Pai, eu quero unir a minha fé com a fé dos meus irmãos. Nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui como unidade. E nós queremos juntos hoje, no dia de hoje, falar, Senhor, dai-nos sabedoria.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame do alto dos céus uma porção dobrada de sabedoria. E que o Senhor nos ensine, Espírito Santo, pega na nossa mão e nos ensina, Pai, a sermos humildes, a sermos obedientes, a sermos de verdade, a sermos constantes, a sermos gratos, Pai. Nos ensina a meditar na Tua palavra, nos ensina a termos uma vida de oração, nos ensina a priorizarmos a sabedoria e nos ensina a pedirmos sabedoria todos os dias das nossas vidas, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Se você tiver mais pedidos de oração, coloca lá nos comentários, eu vou salvar a live agora. E daí a gente vai orar por você durante o dia, tá bom? Beijo, amo vocês. Até amanhã, às 3 da manhã. E, ó, a Suzana indicou louvor aqui, ó. Dai-me um coração igual ao teu do Diante do Trono. É a segunda vez que a gente indica esse louvor. Mas escuta, porque a gente precisa de um coração mesmo segundo o dele. Tá bom? Cheiro, amo vocês. Até amanhã. Deus abençoe e orem por mim sempre que vocês lembrarem, viu? Cheiro.